paz, a graça multiplicada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer um tema, sou presbítero Portela aqui de Fortaleza, quero trazer um tema nessa noite, nesse domingo, dia do último do mês de março, um tema da Palavra de Deus que se encontra, esse tema é por que deixei de ser católico? Uma pergunta, né? Esse tema, eu poderia trazer a mensagem da parte de Deus, que se encontra em João 5:39, que diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E quer trazer, as pessoas perguntam muito por que a pessoa deixou de ser católico e por que a pessoa, segundo eles, mudou de religião. Eu venho de um lar católico de ensinamentos desde os ancestrais, e a minha família é católica, não tinha posse de uma Bíblia, nunca teve ensinamento da Bíblia, mas apenas os ditos, os dogmas da religião. E certa vez, pela providência divina, eu tive acesso a uma Bíblia e comecei a ler a palavra de Deus, e comecei com a Bíblia descobrir todos os ensinos corretos da Bíblia Sagrada e os ensinos errados da Bíblia Católica. O primeiro ensino que eu detectei de erro da Igreja Católica foi acerca da questão de imagem, de ídolos. Eu li na Bíblia Católica, aliás na Evangélica, 300 vezes mais ou menos, que Deus fala que Deus é contra imagens, é contra ídolos e idolatria. E lendo a palavra de Deus eu encontrei, e lendo a Bíblia do católico, eu encontrei 320 e tantas vezes, quase 330, a questão de adoração a ídolos, imagens, sendo que eles podem até utilizar algum versículo isolado sobre a questão dos deuses dos ídolos, mas o importante é que, para valer uma doutrina de uma denominação, ela tem que ter provas diretas e indiretas, a maioria na Bíblia. E as provas que elas têm, que a Igreja Católica tem sobre esse assunto, são minoria. Então são exceções, são textos isolados, que não comprovam uma doutrina sadia, correta. Porque a palavra acerca da adoração a ídolos, a Bíblia diz assim, que não façais ídolos, não façais imagem. A Bíblia diz para não fabricar. A Bíblia Sagrada diz que para não tenhais na tua casa. A Bíblia Sagrada diz para não colocar dentro dos templos religiosos onde é adorado o nome de Deus. A Bíblia diz que não se deve adorar. A Bíblia Sagrada diz que não se deve colocar nos ombros e carregar em procissão. E a Bíblia diz que não se pode pedir a outro mediador. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, o nome Jesus Cristo. Então, lendo a Bíblia, não tinha como continuar sendo mais católico. Porque a Igreja Católica ela se desviou durante os séculos das doutrinas. Por exemplo, a doutrina do batismo. Você não encontra na Bíblia evangélica nem católica uma criança sequer batizada. O próprio Senhor Jesus Cristo ele foi batizado no Rio Jordão mais ou menos aos 30 anos de idade. Ele não foi batizado quando criança. Então é uma doutrina que não tem nenhuma sustentação. Essa doutrina do batismo de crianças. É outra doutrina de homens. Imagem, doutrina de homens, batismo, e ainda mais um batismo de aspersão. Diz que criança. Não tem sustentação na Bíblia Sagrada. Outras doutrinas que eu encontrei fora dos parâmetros da poderosa palavra de Deus
a questão do purgatório. Não existe essa palavra purgatório na Bíblia, nem católica, nem evangélica, mas foi uma doutrina que foi criada para a questão de purgar os pecados, mas a Bíblia Sagrada diz em João 1,7, se nós andar na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, o que purga o sangue do pecador é o sangue de Jesus Cristo, quando Ele é o único mediador entre Deus e entre os homens. Então, a gente vê muitos erros grosseiros doutrinários. Por exemplo, a questão da proibição do sacerdote casar. A Bíblia diz em Timóteo 3, 1 Timóteo 3, que o sacerdote ele tem que ser casado, ele tem que ter filhos, ele tem que ter uma família. Como ele vai ordenar uma comunidade, lidar com filho, com esposa, com filho, com problemas com a sociedade e as famílias, se ele não tem família? E também uma transgressão. Quando na carta de Paulo a Timóteo, ali no capítulo 4 na primeira carta, diz que no final dos tempos muitos apostatariam da fé ao seguir ensinamento de homens, ensino de demônios. E um desses ensinos de demônios seria a proibição do casamento. E a Igreja Católica cometeu 2 pecados no ano que ela obrigou todos os sacerdotes a se divorciar, que já é um erro. A Bíblia Sagrada diz que Deus odeia, 2,16 de Malaquias, Deus odeia o divórcio. E não somente a Igreja Católica deu um mau exemplo, fazendo que os sacerdotes se divorciassem para que os bens da igreja não fossem ameaçados, como também proibiu daí por diante casar, trazendo assim uma doutrina de homem que não se sustenta. Alguns podem dizer, mas Paulo não era casado, João e outros, mas é importante que você saiba que Paulo teve uma escolha pela obra missionária. Paulo não foi um mandamento, não foi um ensinamento ali imposto por uma religião ou imposto pelo próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo fez isso, mas há algo individual. Ele diz na carta lá aos Coríntios, capítulo 7, cada um tem seu dom. Então Paulo teve o dom, a capacidade de se entregar totalmente à obra de Deus, não por uma imposição assim da parte do homem. Então esse também é um ensinamento de homem. E outras doutrinas que a gente sabe que são contrárias à palavra de Deus são a questão das rezas, das repetições que há, e muitas coisas que fogem totalmente dos princípios, do padrão da palavra de Deus. Não tem como você ler a Bíblia Sagrada e realmente de coração. Ou você fica com a Bíblia, que é com Deus, ou então você fica com a religião. Lembrando que a religião ela não salva. O único mediador entre Deus e os homens que salva, cura, liberta, leva o homem para o céu é Jesus Cristo. A Igreja Católica também ela faz oração aos mortos. Tem uma mistura de idolatria com feitiçaria e adoração aos mortos e petição aos mortos, porque todos aqueles que elas pedem, Maria, Pedro, João ou qualquer papa que já morreu, eles não ressuscitaram, eles não estão à direita do Pai, e o único que ressuscitou da ressurreição eterna para toda uma eternidade, que está à direita do Pai, que entrou no céu dos céus, é o Senhor e Salvador Jesus. Aqueles que morreram sem Cristo, com Cristo, aliás, eles estão no paraíso de descanso, mas ainda vão ressuscitar um dia no corpo para ser julgados segundo as suas obras. Então, esse sacrifício aos mortos e tantas aberrações, ensinamentos de homem que são contrários à palavra de Deus. Então, João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos
libertará. É importante falar que eu fui o primeiro de toda a minha família de conhecer o Evangelho. Minha família não conhece a palavra de Deus. Até hoje eles estão lá, mas não conhecem a palavra de Gênesis até o Apocalipse. Eles não têm uma comunhão com a palavra. Infelizmente, estão ainda, terão que um dia as escamas cair dos olhos, a vida espiritual ser ressuscitada e sair de um sistema contrário. A Igreja Católica, ela matou, também descobri pela história que a Igreja Católica matou milhões e milhões na época da chamada Santa Inquisição, que de santo não tem nada, né? Na verdade, a maldita Inquisição, que matou milhares e milhões de pessoas naquela época, até de próprias pessoas católicas, que era católico, que não queria ser mais católico, queria ter uma liberdade. Então elas obrigavam com escravidão, as pessoas vendiam um pedaço do céu, as chamadas indulgências, né? E quando essa igreja estava ao lado do Estado, ela fez atrocidades, e ela, com o tempo, ela perdeu o seu poder, chegou à reforma luterana, mas a Igreja Católica, ela não vai um dia ser restaurada, fazer parte do império restaurado do Anticristo, e a Igreja Católica ainda vai perseguir muito ainda os cristãos verdadeiros na terra. E o falso profeta tem todas as características e tem tudo para ser o falso profeta, uma das bestas, a besta da terra, o Papa que tiver nesse tempo. Porque a palavra de Deus diz no capítulo 13 de Apocalipse que a besta da terra, ele tem 2 chifres, né? Que fala como cordeiro, mas ele fala como dragão, né? Ele tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. É justamente que o Papa tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão, ou seja, fala da parte do diabo. E ele vai ordenar no Apocalipse 13 que se faça uma imagem do anticristo e adore. Então, qual é a religião hoje que adora a questão das imagens? É justamente a Igreja Católica, que defende isso até hoje e vai defender até o final a adoração de imagens, de ídolos de deuses. Qual é a igreja que consegue, o líder religioso mais poderoso da terra, que consegue aglutinar, ter o respeito de todas as religiões da terra? Qual é o líder mais poderoso da terra? É o Papa, que tem até o Estado, o Vaticano, e Vaticano quer dizer a adivinhação. Então a gente sabe que não é de Deus. Papa quer dizer Pai. A Bíblia diz que só tem um Pai que está no céu, que é Deus. Nós não podemos chamar os demais de pais. Existem muitos na terra padrasto. Existe o nosso Pai da terra, e aquele que não é pai da terra, ele é padrasto. Mas pai só tem o Pai da terra e também o Pai do céu, que é Deus. Então é importante que as pessoas... A Bíblia diz em Mateus 22:9, errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu poderia abordar muitas e muitas doutrinas da Igreja Católica, ensinamentos que são contrários à vontade de Deus. Outro ensinamento que também é contrário à vontade de Deus é a questão da ceia. Eu descobri que é mandamento nós participarmos do pão e do vinho, que é o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E na Igreja Católica foi proibido também as pessoas participarem do sangue de Jesus, do vinho. Então só o sacerdote participa. Então os membros não têm o direito de participar. Uma heresia total. Em João 7:5 diz que aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem a vida eterna em si mesmo. Então os católicos ele já ficam fora do caminho da salvação já por não participar da ceia do Senhor até que ele volte. Ele disse que participasse dessa ceia até que ele volte. Então a gente não tem que adorar a religião, nós temos que adorar Jesus Cristo. O Vaticano ele é um Estado, eles têm o poder deles centralizado no Papa e estão aí organizando o ecumenismo, a união das denominações. Eles vão conseguir trazer um grande ecumenismo, a união das religiões. As religiões estão se prostituindo, inclusive as evangélicas, tem umas que estão se misturando, mas a palavra de Deus fala que a igreja verdadeira não tem aliança com a morte nem contrato com o inferno. Então a questão
dessas doutrinas. São muitas doutrinas que não precisa ser nem muito espiritual, não precisa ser formado em teologia para ser reprovada. Então a Igreja Católica está com a principal, a maior, e todas as seitas que tem sobre a terra. E a Igreja Católica, a grande Babilônia, a grande igreja prostituta do Apocalipse 17, que a Bíblia diz que ela aparece embriagada com o sangue dos santos, sabe? Que matou muita gente. E ela vai ser, no futuro, no governo do Anticristo, ela vai ser punida, porque o tempo da Igreja Católica vai chegar. O tempo da punição da Igreja Católica vai chegar. De todos aqueles que estiveram aqui na terra, mas todo o sangue que foi derramado, todas as pessoas que foram mortas, um dia vai haver uma prestação de conta. Então, estou aqui trazendo essa rápida mensagem, por que deixei de ser católico? Então, não poderia, quando eu tive acesso à palavra de Deus, eu deixei de ser católico, e depois eu decidi o que é que eu ia saber, mas lendo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que por preço foste comprado, não seja escravo de homem. Quem morreu na cruz do Calvário para me salvar foi Jesus Cristo. A Igreja Católica nunca levantou digamos que nunca me fez nada pela minha vida, nem pela minha família, algo assim que ficasse marcado, nem em termos de doutrina, nem em termos de algo, em nenhuma área da nossa vida. Então por que eu vou fanatizar, por que eu vou idolatrar, por que eu vou adorar, por que eu vou deixar a Bíblia de lado, para que em crença de homem, se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a palavra de Deus, eu vou seguir a palavra do Senhor nosso Deus. Esse vídeo vai para a internet, eu estarei respondendo perguntas, peça seu tema, faça sua pergunta, estaremos respondendo com a Bíblia Sagrada, sobre qualquer, inclusive, denominação, sobre as seitas em geral, estaremos ali tirando as suas dúvidas, peça seu tema, faça sua pergunta, que nós estaremos respondendo. Então, por isso eu deixei de ser católico, porque os ensinamentos da Bíblia Sagrada, da própria Bíblia Evangélica e da própria Bíblia Católica não batem com os ensinamentos da Igreja Católica. Você pode até dizer, mas é questão de interpretação. É questão de interpretação. Cada pessoa, cada igreja tem sua interpretação. A questão da interpretação é o seguinte. A Bíblia diz, lá no capítulo 28 de Isaías, versículo de número 13, que a palavra do Senhor é mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, estatuto sobre estatuto. Ou seja, a palavra de Deus, ela tem que ter, o Senhor diz na palavra, que nós temos que ter maioria de provas para aquilo que a gente crê, maiorias diretas, maiorias indiretas, provas cabais da doutrina daquilo que nós seguimos. Então, talvez você diga, vocês têm até alguma prova, algum texto isolado, texto sem contexto, mas são textos de minoria, não são provas da maioria, são provas indiretas, são provas que não convencem, São ensinamentos de homens, são ensinamentos que não são inspirados pelo Espírito Santo. Coisas também que eu descobri que Jesus, que Maria teve mais 4 filhos, né? E a Bíblia diz até os 4 nomes, Tiago, José, Judas e Simão, e teve irmãs, que está claramente explícito na Bíblia, que isso é negado pela igreja, né? E tantas outras aberrações que iremos falar no outro trecho. Então é o seguinte, depois que eu comecei a ler a Bíblia, eu passei a seguir a palavra de Deus. Não importa, até hoje eu continuo nesse sistema, eu não sigo pastor, eu tenho minha congregação, congrego, mas eu sigo a palavra de Deus. Se o pastor pregar errado, se o sacerdote pregar errado, se o teólogo ensinou errado, eu não vou seguir o sacerdote. Porque essa linha de pensamento, essa leitura, essa visão da palavra de Deus, eu continuo até hoje e quero continuar para sempre. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então Jesus é a palavra, é a Bíblia. É os 66 livros da Bíblia Sagrada, de Gênesis até o Apocalipse. Então tem que seguir a palavra de Deus, sem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem olhar para trás, mas olhar para o alto, onde vem meu socorro, o Senhor que criou os céus e a terra.
Então não seja escravo de homem, não seja escravo de denominação, seja servo do Deus Altíssimo, que Ele vai te honrar e te abençoar. É essa palavra que deixa aqui de Presbítero Cortella, aqui de Fortaleza, estado do Ceará. Que Deus possa abençoar a todos, no nome santo de Jesus Cristo.